Master pagou 80 milhões de reais a escritório de esposa de Moraes, apontam dados da Receita. É até um pouco mais, como a gente vai ver na matéria, mas ali tem uma síntese no título arredondando para baixo. Os pagamentos foram declarados pelo Master à Receita Federal em função dos impostos retidos direto na fonte, ou seja, pagos imediatamente após uma nota de prestação de serviços ter sido emitida. Matéria do G1, que fez essa amarração aí, juntando os anos de 2024 e 2025, e aí a gente vai ler um trechinho ali da matéria, pode colocar o próximo, para ver os detalhes. O título está ali no primeiro parágrafo. Os pagamentos foram declarados pelo Master à Receita nos anos de 24 e 25, em função desses impostos. O escritório foi procurado pela matéria e afirmou que não confirma as informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Essa é a nota que o Barcy de Moraes, o escritório da Viviane, emitiu depois da matéria da Folha. Eu até ri ontem à noite, porque eu vi isso e falei, informações incorretas, porque eles estão falando em 40 milhões e, na verdade, é até mais. É o dobro. São 80 e poucos milhões de reais. E, claro, acusa vazamentos aí, repetindo toda essa retórica daquelas pessoas que não querem o avanço das investigações. Os dados da Receita mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram, olha aí, o dado completo, 80 milhões 223.653 reais e 84 centavos. Eles começaram em fevereiro de 24 e, considerando o valor fixo mensal dos mais de 3 milhões e 600 mil, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Sobre esses pagamentos, ainda de acordo com os documentos da Receita, o Master informou ter recolhido R$ 4.933.754 reais e 76 centavos em impostos retidos na fonte. Aí sou eu que estou lembrando, isso não está na matéria, a nota da Viviane Barcy de Moraes, do escritório dela, esposa do ministro Alexandre. E vocês lembram como esse trecho aí que eu grifei, eu analisei aqui no programa, dando todas as interpretações possíveis e mostrando que tinha alguma coisa errada. Mostrando que as questões não estavam batendo nem com as alegações da própria nota. O escritório tinha falado o seguinte sobre a contratação do táxi aéreo da Prime Aviation, que é uma empresa do Daniel Vorcaro, administrada por um fundo dele, o Patrimonial Blue, se eu não me engano. E aí se diz lá que todos os valores que seriam para o serviço de táxi aéreo, ou seja, avião, voo, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Agora, o Vorcaro recolheu impostos sobre esses mais de 3 milhões e 600 mil reais por mês do contrato com o escritório da Viviane Barcy de Moraes. Então, assim, não há nenhum elemento até o momento que indique, ou muito menos que confirme, que os voos realizados por integrantes do escritório Barcy de Moraes teriam sido abatidos. Lembra daquela interpretação de que, olha, tínhamos um contrato com o Banco Master, então é uma empresa do mesmo proprietário do banco, os nossos integrantes aqui do escritório voavam nessa empresa e se abatia do contrato original. Ora, não tem indicações disso. Até o momento, repito, essa interpretação ela não tem assim uma clareza nos elementos que vieram à tona. E essa nota da Prime, ela dizia que não pode revelar os dados, não pode divulgar os dados sobre os usuários, está aí na tela, sobre os usuários das aeronaves do seu portfólio, sejam eles cotistas e seus convidados ou clientes de fretamento do serviço de táxi aéreo. Por que eu estou trazendo isso de volta? Porque o Moraes e a Viviane Barcy de Moraes, eles eram cotistas? Eles eram convidados? Porque cada vez mais fica complicado colocá-los como se fossem clientes. Porque não esclareceram com notas divulgadas para a imprensa de pagamentos que teriam feito por esse serviço de táxi aéreo. Não há indicação de que esse valor foi abatido efetivamente dos honorários advocatícios, como numa possível interpretação a nota indica. Então eles seriam o quê?
cotistas da Prime Aviation, é uma hipótese mais complicada, claro, e que comprometeria mais o casal, mas eu não estou dizendo que eles são. A outra hipótese mais plausível é que eles fossem convidados do Daniel Vorcaro para andar em jatinhos. E o que o Moraes estava fazendo lá, se era um serviço contratado pelo escritório de advocacia da esposa? E ele é magistrado da mais alta corte do país que julga processos de interesse desses empresários. Então tem mais elementos comprometedores aí para o Moraes, muito mal explicados e que também demandam investigação. Mas a PGR, comandada pelo Paulo Gonês, sócio do Gilmar Mendes, está lá silente, para usar a palavra do presidente da OAB em São Paulo, Leonardo Sica, né, se eu não me engano, algo assim. E agora o que o Moraes faz? Mais uma vez você é convidado a acreditar que é coincidência. Moraes pede data para a STF julgar a ação sobre limites de delações premiadas. Notícia da Folha. Decisão pode afetar a colaboração de Daniel Vorcaro, que pode envolver o ministro, que é o próprio Moraes, tá? E Dias Toffoli. Caso não tinha despacho do relator desde o fim de 2021, quando pediu informações aos poderes sobre o tema. Que curioso! O relator Alexandre de Moraes não tinha despachado a respeito disso desde 2021. Final de 2021. Então vamos contar. 2022, 2023, 2024, 2025. E estamos aqui em abril, dia 8, não é isso? 8 de abril de 2026, né? 2, 3, 4, 5, 4 anos e 3 meses e 8 dias, pelo menos, aí, fora esses dias aí do final de 2021. Ele não estava fazendo nada a respeito. Mas por uma coincidência incrível, veja bem você, no momento em que Daniel Vorcaro está negociando colaboração premiada, no momento em que o noticiário mostra essas informações sobre a fortuna que a família Moraes faturou com o Banco Master, no momento em que vem à tona que o patrimônio imobiliário da família aumentou em 266%, triplicando praticamente, no momento das mensagens do Vorcaro para a então namorada, Marta Graef, sobre os encontros com Alexandre de Moraes, no momento em que tudo isso e mais um pouco vem à tona, o Moraes despacha no processo. E aí pede data para o STF julgar a ação sob limite de delação premiada. Eu cansei de criticar, não cansei, né? Cansar no sentido de expressão, figura de expressão de que você fez muito isso, e continuo fazendo e continuarei sem cansar, para ficar claro. Critiquei muito os petistas que queriam tornar mais restrita a possibilidade de colaboração premiada, porque foram atingidos por colaborações premiadas na época da Lava Jato, em razão do esquema do Petrolão, aquele esquema de propina na Petrobras, esquema de suborno. E aí fizeram de tudo para tentar restringir esse instrumento tão fundamental para a revelação dos crimes. Tão fundamental que o Alexandre de Moraes usou esse instrumento no caso Marielle, com o Rony Lessa, que estava preso e fez colaboração premiada, coisa que os ministros do STF criticavam na época da Lava Jato, homologada pelo Alexandre de Moraes, e no caso da trama golpista e do 8/1, com a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Também estava preso, também fechou colaboração premiada. Agora que ele já participou do processo envolvendo duas figuras, né? Uma era um assassinato de uma pessoa de esquerda, a outra era um caso que atingia pessoas ligadas ao bolsonarismo. Agora, de repente, ele quer uma ação para limitar a colaboração premiada, depois que ele fez uso desse instrumento em 2 processos. Não é curioso? A Dilma Rousseff falou uma vez, e o vídeo está aí, é histórico, e nós ironizamos até hoje, que a gente faz o diabo na hora da eleição. E agora o Brasil está conhecendo, ou reconhecendo de outros carnavais, que eu estou apontando isso há muito tempo, o diabo na hora da blindagem. É preciso lançar muita luz sobre esse caso. Já impediram prorrogação de CPI, atuaram para implodir 2 comissões parlamentares de inquérito, ressuscitaram a ação enterrada há 3 anos para anular a quebra de sigilo, alegaram votação em bloco que é recorrente em CPI para derrubar a quebra de sigilo. Uma foi, no caso da ressurreição, anular a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, outra, no caso da votação em bloco, para anular a quebra de sigilo do Lulinha.
E agora vão limitar a colaboração premiada? Aliás, não é só petista que quer limitar a colaboração premiada, não, hein? Lembra do pacote anticrime, originalmente proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro? Incluíram lá o jabuti da restrição à colaboração premiada. E Jair Bolsonaro sancionou sem vetar, ao contrário do que pedia o então ministro Moro. Falei muito a respeito disso na época, publiquei artigo, As Decisões Petistas de Bolsonaro. Tem muita gente na política, e é preciso jornalista fora das bolhas para dizer, que quer impedir avanço de investigações e que atua em conjunto, mesmo que fale para bolhas diferentes. Muito bem, vamos para o próximo print para ver detalhes? O ministro liberou para julgamento uma ação que trata desses limites. O pedido de pauta foi feito na segunda-feira, dia 6. Eventual decisão no tema poderia impactar a delação do Vorcaro. E o relator pediu ao presidente da corte, Edson Fachin, para agendar o julgamento em uma sessão no plenário presencial. Pelo menos a gente vai ver aí com transmissão ao vivo. Próximo. A ação foi apresentada pelo PT em 2021, ano do único despacho do ministro no caso. Na ocasião, ele solicitou informações às autoridades sobre o tema e as movimentações no processo foram apenas das partes desde então. Próximo. O partido pede que o Supremo fixe parâmetros constitucionais à interpretação da lei que trata dos acordos de 2013 para impedir violações como a delação forçada e a falta de limites a benefícios. Os advogados citam casos concretos de delações controversas, como a do ex-ministro Antônio Palocci, a do ex-governador Sérgio Cabral e a do doleiro Alberto Youssef. Olha, a única controvérsia real que existe em relação a essas colaborações, a elas em si, não ao seu entorno, é se essas pessoas disseram tudo ou se faltou alguma coisa. O resto é a contestação que sempre existe, seja de criminosos envolvidos no mesmo esquema, seja dos alvos, seja dos seus aliados. Aí atacam investigadores, acusam abuso, coação, etc. Porque foi tudo feito com advogados, foi tudo feito com participação do Ministério Público, nós acompanhamos na imprensa, mas é claro que muita gente não gosta de ser atingida. E olha só, mais uma vez, as demandas do lulismo se juntando ao interesse do alexandrismo. Próximo. A ação é uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse tipo de ação, a Corte define balizas aos temas julgados de forma ampla, sem se debruçar sobre casos concretos. As decisões passam a valer como regra geral. Tem mais, produção? É isso, né? Agora vamos ao Lula, mas espera aí um pouquinho, só para fazer o desfecho aqui do caso Moraes, antes de passar para a tentativa do Lula de se descolar dele. O Moraes se desgasta todos os dias. Ele conseguiu aí uma admiração de ocasião por parte dos segmentos da esquerda lulista da população, é aplaudido nos eventos daquelas pessoas que colocam a sua paixão pela liderança política do seu campo e o ódio à liderança política e ao campo adversário, no caso, o bolsonarismo, acima dos princípios que devem reger uma verdadeira república. Então, por essa questão de polarização, muitas vezes polarização de fachada, o Moraes passou a ser admirado por determinados segmentos, fora os puxa-sacos de sempre. Advogados, lobistas, essas pessoas que têm interesses em se aproximar de gente muito poderosa, que, como a gente tem visto por essas mesmas informações, inclusive, gostam de ter muita gente próxima. Então, mesmo em alguns desses setores, o Moraes está se desgastando. Tanto que já começa uma tentativa de se afastar dele. Ele começa a ser uma figura um pouco mais tóxica, principalmente em ano eleitoral. Agora, o PGR vai ficar silente, vai ficar omisso, vai ficar calado, está tudo mais do que provado, é grave e demanda uma apuração na esfera penal. Porque na esfera da adequação, na esfera da moralidade, já está claro. São relações absolutamente imorais, inadequadas, que deveriam ser vedadas e deveriam resultar em punição, se não na esfera penal, em razão de instrumentalização de órgão de fiscalização e controle, na esfera de responsabilidade, na esfera administrativa e, portanto, pela abertura de um processo de impeachment. Ou, o que seria o caso, mas foi encerrado, por uma comissão parlamentar de inquérito que avançasse, gerasse indiciamento e gerasse, portanto, uma denúncia.
O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.